combinado, a Mina Abreu já está de volta aqui nos nossos estúdios, agora para falar sobre as notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas, porque a ação parlamentar continua. Continua mesmo. E sabe, aquele bueiro que você passa está sem a tampa? É um problema e um perigo. E preocupado com essa situação, o vereador Luiz Rossini protocolou um requerimento de informações para acompanhar o que acontece aqui na cidade de Campinas. Nesse vídeo gravado por uma câmera de segurança que está circulando nas redes sociais, no dia 14 de janeiro, os bandidos chegam em uma caminhonete. A dupla sai do veículo e, repare, para não chamar a atenção de quem passa pelo local, um deles abre o capô do carro para disfarçar. Eles dão um tempo, ajeitam a caçamba e, na sequência, furtam a tampa do bueiro que fica na Avenida Orozimbo Maia. O problema é muito mais frequente do que você possa imaginar. Na Rua Sacramento, a tampa deste bueiro também foi levada. E para resolver este problema, o vereador Luiz Rossini fez um requerimento e enviou à Prefeitura. Eu estou solicitando à Secretaria de Serviços Públicos, que nos dê informações, primeiro, se esse fato tem acontecido com frequência, qual a quantidade de ocorrências dessas que chegam ao conhecimento da Secretaria. Hoje não existe peça de reposição. A Prefeitura, através da Secretaria, vai ter que fazer uma licitação para adquirir novas tampas de bueiro. Em que pé que está esse processo e se existe a possibilidade de encontrar uma alternativa técnica para identificar tampões que venham com algum tipo de trava de segurança para impedir ou, no mínimo, dificultar esse tipo de ocorrência e furto. Não é difícil andar pela cidade e não encontrar um bueiro sem tampa. Os furtos acontecem em grandes avenidas, como neste cruzamento da Francisco Glicério com a Aquidabã. Segundo um levantamento feito pela Prefeitura, o furto de tampa de bueiros cresceu cerca de 40% em relação ao ano anterior. Além do prejuízo para os cofres do município, porque repor essa tampa que é de ferro tem um custo, é recurso público, é dinheiro público indo para o bueiro, literalmente, oferece risco às pessoas. Nesse caso, o bueiro é na calçada, aqui no cruzamento da Sacramento com a Rua Tiradentes, um local que passa muita gente, idosos, pessoas às vezes que vêm nas clínicas com dificuldade de locomoção, e isso pode provocar acidente ao pedestre. A Prefeitura tem 15 dias para responder o parlamentar, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Por ser um problema que está começando, mas está ganhando volume, ele precisa ser enfrentado com rapidez e responsabilidade. E ainda falando sobre ação parlamentar, lá no distrito do Campo Grande, um mutirão de limpeza aconteceu no último fim de semana por uma ação do vereador Igor Diego. Acompanhe. Toneladas de entulho foram retiradas de terrenos no distrito do Campo Grande, em Campinas. Quase 2 quilômetros de vias de terras receberam nivelamento com máquina e cascalho. Foram 2 dias de muito trabalho. Tudo isso após uma indicação feita pelo vereador Igor Diego, que acompanhou de perto. Era uma sensação mesmo de abandono, de entulho e também de insegurança em relação aos animais peçonhentos e também a proliferação do mosquito da dengue, Que muito se fala agora no coronavírus e pouco se fala no mosquito, mas ele existe, ele continua aí. Então essa ação se fez necessário devido a isso. A ação foi realizada em 17 bairros da região e contou com o trabalho de 8 equipes, maquinário e caminhões. Os bairros que receberam manutenção foram Jardim Sul América, Residencial São Luís, Parque Valença 1 e 2, Jardim Uruguai, Jardim Nova Esperança, Jardim Novo Mundo, Chácara Cruzeiro do Sul,
Parque Floresta 1, 2, 3 e 4, Residencial Colina Verde, Cidade Satélite Íris, Jardim Maracanã e Jardim Lisa. O nosso vereador Igor Diego indicou e pediu para mim dar uma força, porque eu sempre estou presente nas ações aqui da nossa região. E eu participei com os caminhões, as máquinas aqui na região, os lugares que estava demarcado para a limpeza, foi bem satisfatório. O vereador vai acompanhar e fiscalizar a manutenção nesses bairros. Nós estamos abertos para o povo, para a população nesse momento difícil. Inclusive a Câmara não está podendo receber visitas, então nós colocamos o WhatsApp do povo. O WhatsApp do povo é 989004928. Através desse WhatsApp, que hoje em dia é uma maneira mais rápida e fácil de comunicação, nós estamos fazendo indicações como essa que foi feita e a Prefeitura atendendo aí prontamente a nossa indicação. E o vereador Paulo Gaspar, do Novo, apresentou uma moção que apela ao governador do estado de São Paulo que mantenha aberto os estabelecimentos independentes de qualquer fase. E também um projeto de lei pedindo que mais categorias sejam aí classificadas como serviços essenciais. O vereador Paulo Gaspar, do Novo, protocolou uma moção que apela ao governador do estado, João Dória, para que não impeça o funcionamento de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços na cidade de Campinas em qualquer das fases do Plano São Paulo. Nós ficamos muito sensibilizados com a situação dos bares e restaurantes e também dos shoppings, todo o comércio em geral, que vai ter que fechar durante a fase vermelha, no período da noite e também nos finais de semana. Nós não achamos justo que o cidadão seja impedido de empreender, de trabalhar. A gente sabe que as famílias estão precisando, né? E nós defendemos, sim, que as restrições sejam feitas e até lacrado o estabelecimento se comprovado alguma irresponsabilidade, alguma infração, mas não de antemão você proibir as pessoas já pressupondo que elas não vão cumprir com as normas. O parlamentar sugere que, ao invés de fechamento, que sejam implantadas medidas de diminuição da capacidade dos estabelecimentos comerciais e de distanciamento social, com a obrigação do uso da máscara no interior dos estabelecimentos. Defendemos que o cidadão tenha uma maior participação na sociedade e menos do poder público. A gente precisa ser menos dependentes do poder público. Então, nós defendemos a liberdade com responsabilidade. E, nesse sentido, o próprio cidadão pode fazer as denúncias. Se ele está frequentando um restaurante ou um shopping, ele vira alguma coisa, ele pode fazer a própria denúncia e acionar o poder público para submeter a infração. Preocupado com as consequências do fechamento dos estabelecimentos imposto pela fase vermelha do Plano São Paulo, o parlamentar protocolou ainda um projeto de lei que enquadra várias categorias como serviços essenciais. Barbearias, salões de beleza, cabeleireiros, manicures e pedicures, esteticistas, depiladores e maquiadores autônomos, shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres e estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de prestação de serviços e atividades exercidas em escritórios em geral, além das exercidas por profissionais liberais e autônomos. O setor da beleza ele tem sido muito prejudicado também, porque trata-se de uma questão de higiene acima de tudo. Tem até um dado interessante que no Japão ele é considerado essencial, porque é uma questão de higiene, a pessoa lavar os cabelos, as mãos, enfim. E aqui no Brasil ele está enquadrado no modo geral como todos, né? E então a saúde ela é essencial e na questão do setor da beleza, manicure, pedicure, tudo estaria enquadrado nesse setor também de essencial. Paulo Gaspar lembra que outros setores já foram contemplados com a classificação como serviço essencial e com a medida o poder público municipal poderá garantir a geração de empregos e renda, ainda que limitando a capacidade de atendimento e estabelecendo critérios de distanciamento social. E alguns outros já haviam sido contemplados
e a gente não gostaria que tivesse essa visão de setores, mas que todos os que quiserem empreender, eles, como dos bares e restaurantes que a gente citou, a gente tem o direito de empreender desde que as pessoas têm que se responsabilizar e, no caso, o dono do estabelecimento, ele fica responsável por manter a ordem e cumprir as normas dentro do estabelecimento dele. E olha só, preocupado com os golpes pela internet, o vereador Jair da Farmácia pede que Campinas tenha uma unidade especializada na investigação de crimes cibernéticos. O vereador Jair da Farmácia do Solidariedade solicitou que o prefeito Dário Saad para que negocie junto ao Estado de São Paulo a criação de uma delegacia específica para a investigação de crimes por meios eletrônicos na cidade de Campinas, bem como o combate a organizações criminosas que ajam no meio cibernético. Atualmente, apenas a capital paulista conta com a divisão de crimes cibernéticos com 4 delegacias. Subordinada ao DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, a divisão foi inaugurada em dezembro de 2020 e conta com as delegacias sobre fraudes contra instituições financeiras praticadas por meios eletrônicos, sobre fraudes contra instituições de comércio eletrônico, sobre violação de dispositivos eletrônicos e redes de dados, e a 4ª, de lavagem e ocultação de ativos ilícitos por meios eletrônicos. Até então, havia na capital a Delegacia de Investigações sobre Fraudes Patrimoniais praticadas por meios eletrônicos, que foi extinguida com a criação do novo setor. Em Campinas, cada delegacia é responsável também por investigar esse tipo de crime. O vereador acredita que, pelo tamanho da cidade e por ter cerca de 147 mil idosos, público que geralmente cai em golpes ou é vítima de crimes cibernéticos, Campinas deva receber uma unidade especializada. A indicação foi devido a pessoas de idade, pessoas que não têm muito acesso a redes sociais, que levam muito ameaça, chantagem, e que eles vão investigar mais, vai a fundo do problema. Certo, então, Mina Abreu, com as notícias do Legislativo. Vamos continuar falando aqui dos assuntos da Câmara de Campinas, mas agora sobre as comissões permanentes, naquela atualização que a gente está fazendo. Hoje tem mais comissões. Tem sim, lembrando que a Câmara tem 21 comissões permanentes, mais a Comissão Especial de Honraria, e a gente já falou de várias delas aqui. Agora nós vamos falar sobre a Comissão de Prevenção às Drogas, que terá novamente o vereador Nelson Osseri na presidência. A Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas foi criada pela Resolução 925 de 2017 e tem entre suas atribuições acompanhar e fiscalizar os programas governamentais e não governamentais relativos à matéria, opinar ou emitir parecer sobre as proposições e matérias relativas ao tema, além de estudar e propor políticas públicas aptas a proporcionar melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, ressocialização e integração social em análise conjunta com as questões referentes à segurança pública, saúde, cidadania, assistência social, rigidez mental e dignidade da pessoa humana. No biênio 2021-2022, ela é composta pelos vereadores Nelson Osseri, Juscelino da Barbarense, Débora Palermo, Arnaldo Salvetti e Paulo Haddad. Reeleito presidente, Osseri fala dos objetivos da comissão. Foi meu primeiro projeto de lei, meu primeiro mandato, em 2017, em janeiro de 2017. E é uma comissão muito importante. A Câmara Municipal de Campinas não tinha uma comissão dessa relevância, que trata de um assunto tão sério e que infelizmente interfere na vida de milhares de pessoas que sofrem com o pior mal do século, que é o problema das drogas. Cabe à comissão também colaborar com entidades governamentais e não governamentais destinadas às políticas de prevenção às drogas, bem como com entidades do terceiro setor, o apoio a trabalhos e projetos sociais de prevenção ao uso de drogas e a comunidades terapêuticas, além de promover ações desportivas, de cultura e de lazer, com o objetivo de prevenção e conscientização.
A minha pretensão é dar continuidade nesse trabalho de políticas de prevenção, né, podendo assim aprimorar junto aos técnicos, aos especialistas, as pessoas que atuam somente na linha de frente no combate às drogas, principalmente também dentro das escolas, que é onde você encontra os jovens, onde você encontra os pais. Então nós queremos potencializar esse trabalho junto às comissões para poder salvar mais vidas. E na Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, é o vereador Luiz Cirilo quem vai presidir os trabalhos. Na última semana, os membros das comissões permanentes da Câmara foram definidos. E para o grupo que vai acompanhar os assuntos da região metropolitana de Campinas no biênio 2021 a 2022, terá como composição presidente o vereador Luiz Cirilo e os membros Arnaldo Salvetti, Eduardo Magoga, Juscelino da Barbarense e Rodrigo da Farmadic. O objetivo da criação dessa comissão e da sua composição foi realmente fazer um grupo heterogêneo, um grupo que possa atender às demandas de uma cidade como Campinas, uma cidade metropolitana, né, com esse perfil, e também buscar, junto às demais cidades da região metropolitana, as demandas que possam efetivamente atender esse grande desenvolvimento que essa região hoje exige. O vereador já está levantando as pautas que serão discutidas em breve. Nós temos uma grande demanda que já iniciou há 2 anos atrás, teve uma discussão mais acalorada no final de 2020, que é o objetivo de criar o trem Intercidades, que sai de São Paulo a Americana, passando por Jundiaí e Campinas. Ou seja, essa será, eu acredito, a principal demanda que os vereadores da região metropolitana devem iniciar uma discussão. Os temas já abordados e não finalizados terão sequência. A Covid é uma demanda emergencial que precisa ser tratada entre os vereadores da região metropolitana, haja vista que Campinas ela acaba sediando, né, os principais hospitais e os principais leitos dessas 20 cidades que compõem a região metropolitana. Nós temos que dar continuidade a algum bom trabalho que membros da comissão de vereadores da região metropolitana iniciaram, né? Tentar pautar, atualizar as demandas hoje pertinentes ao ano de 2021, mas ao mesmo tempo tentar interagir, fazer com que os vereadores da região metropolitana, que compõem essas comissões nas mais respectivas cidades, possam efetivamente atender a demanda da necessidade da população. Segundo o artigo 50 do Regimento Interno da Câmara, entre as atribuições da Comissão para os Assuntos da Região Metropolitana de Campinas estão: avaliar a eficiência e a abrangência metropolitana de proposições de iniciativa do Poder Executivo e Legislativo e a compatibilidade das proposições do Poder Municipal com os interesses do municípios pertencentes à região. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil interessadas em participar do processo metropolitano. E acompanhar, fiscalizar e controlar as políticas governamentais municipais de abrangência metropolitana. Campinas foi classificada em junho do ano passado como uma das 15 metrópoles brasileiras pelo IBGE. A cidade foi a primeira, sem ser capital estadual, a figurar como um dos principais centros urbanos do país. Nós somos a segunda maior região metropolitana do estado de São Paulo. Perdemos apenas para a capital. E isso quer dizer também que é uma população atuante, uma população que interage muito com a capital e precisa efetivamente ter condições, desde a área da saúde, como transporte, para que possa efetivar trabalho, né, renda, né, para que possa efetivamente oferecer aos seus munícipes uma condição mais ou menos de igualdade, de harmonia, que haja um relacionamento homogêneo entre as mais diversas cidades da região. Débora Palermo é a presidente da Comissão da Criança e do Adolescente. Ela fala das prioridades do grupo. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente tem a função de acompanhar e fiscalizar programas governamentais ou não governamentais relativos à proteção dos direitos da criança, do adolescente e da juventude. Promover no Legislativo a divulgação, estudos, pesquisas e palestras e a discussão do ECA.
do Estatuto da Juventude, do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e do Sistema Nacional de Juventude. E receber representações que contenham denúncias de violações dos direitos da criança, do adolescente e da juventude em Campinas, apurar a procedência e encaminhá-las às autoridades para providências. A vereadora Débora Palermo, presidente da comissão, quer que as crianças e os adolescentes sejam prioridades nas políticas públicas. Pelo meu trabalho de 12 anos no Conselho Tutelar, né? E eu pretendo continuar trabalhando por políticas públicas para crianças, adolescentes e jovens, né? A lei é clara que a criança, adolescente devem ser prioridade absoluta nas políticas públicas. E no meu trabalho, presidindo à frente, eu quero que isso se torne uma realidade. A comissão tem como membros Otto Alejandro, Paulo Búfalo, Marrom Cunha e Guida Calisto. A nova presidente diz que inúmeros debates irão ocorrer na Câmara. E muita gente não conhece as necessidades, as reais necessidades para esse público, né? Muito se fala de vagas em creche, por exemplo, do déficit de vagas em creche. Mas nós temos problemas também para as crianças com deficiência, atendimentos especializados. Nós temos problemas com falta de leitos em UTIs. Nós temos problemas com falta de psicólogos para atendimento das crianças. E esse debate na Câmara será de suma importância para alertar a população, para trazer à tona tudo aquilo que realmente as crianças e os adolescentes precisam. Na Comissão de Cultura, o vereador Paulo Búfalo é quem vai presidir os trabalhos. É dever da Comissão de Cultura opinar e ou emitir parecer sobre as proposições e matérias relativas à cultura e à arte. Atuar na garantia da preservação da memória da cidade, do plano estético e paisagístico, do patrimônio histórico material e imaterial e dos valores culturais e artísticos. Garantir o desenvolvimento cultural do município, propondo políticas públicas e zelando pela aplicação de políticas públicas municipais. E promover no Legislativo a divulgação de ações culturais, estudos, pesquisas, palestras e demais discussões relativas à cultura de Campinas. O vereador Paulo Búfalo, presidente da Comissão de Cultura, pretende dar um suporte maior à Casa de Cultura Fazenda Roseira, referência de patrimônio material e imaterial da cultura negra na cidade. Pretendemos para os próximos dias já fazer uma reunião de planejamento com a comissão, mas nós devemos pautar emergencialmente a questão que envolve a Fazenda Roseiras, porque o ano de 2020, recentemente, inclusive, eles tiveram um problema de invasão, depredação e furto de um acervo importantíssimo. A comissão tem como membros Paula Miguel, Gustavo Peta, Luiz Rossini e Igor Diego. O presidente Paulo Búfalo quer agora pensar em políticas públicas pós-ajuda financeira aos artistas através da Lei Aldir Blanc. O setor cultural foi, tanto os trabalhadores como artistas, um dos mais afetados pela pandemia. Fizeram uma mobilização importante pela Lei Aldir Blanc, né? E ela se efetivou em todo o país e aqui na cidade de Campinas, tanto com artistas como organizações da área da cultura, mas isso encerrou-se. Agora, os municípios eles precisam pensar em como dar esse suporte emergencial também para vários setores, mas em particular para a cultura é um desses setores. Olha, e a Comissão Especial de Honraria, que é a responsável pelas homenagens que a Câmara faz a personalidades e pessoas de notoriedade aqui da cidade ou de outras cidades, também já escolheu seu presidente. É o vereador Edson Ribeiro.
Todos os projetos de decreto legislativo devidamente protocolados são encaminhados à Comissão Especial de Honraria. De acordo com o artigo 204 do Regimento Interno da Câmara, os projetos que receberem o parecer favorável dessa comissão são encaminhados para a inclusão na ordem do dia a critério da presidência. Composta por 5 membros, fazem parte da comissão os vereadores Eduardo Magoga, Paulo Haddad, Arnaldo Salvetti, Guida Calisto e Edson Ribeiro, que pela primeira vez estará à frente do grupo no biênio 2021-2022. É uma comissão que eu queria, porque tem muito cidadão na cidade de Campinas que merece essa medalha de honraria. Olha, a gente também teve nesta semana a definição da presidência da Comissão de Administração Pública, que terá aí à frente o vereador Felipe Marquesi. Então são essas, Gabriel, as 21 comissões permanentes, mais a Comissão Especial de Honraria, que já começa, inclusive, a partir de segunda-feira, com o início do ano legislativo, os trabalhos de analisar os projetos que estão aí na casa, né? Na última semana, nós tivemos já a publicação do cronograma de reuniões dessas comissões. Geralmente, a que faz reunião a cada 15 dias é a Comissão de Constituição e Legalidade, já que ela é quem analisa mais de 90% dos projetos que tramitam na Câmara de Campinas, mas a gente já tem, inclusive, aí a perspectiva do trabalho da Comissão de Educação, que está preocupada com essa questão da volta presencial às aulas e outros temas que devem, além da análise das matérias, também ser trazidos em forma de debate aqui pelo Legislativo. Certíssimo, Mirna Abreu. Muito obrigado por todas as informações. Falamos aqui, então, sobre a atividade parlamentar, sobre as comissões permanentes e só retomando para o pessoal de casa as reuniões extraordinárias a partir da quarta-feira, né? Quarta-feira, 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. A gente continua, por conta da pandemia da Covid-19, com as reuniões virtuais por meio do sistema de deliberação remota. Então, a primeira reunião já está marcada para quarta-feira, 9 horas. Lembrando que nesta, em função da lei orgânica do município, nós teremos a palavra do prefeito Dário Saad, que vai falar sobre a gestão aí para os próximos 4 anos em Campinas. Tá certo, Mirna Abreu, muito obrigado. Ótimo fim de semana, até segunda-feira. Até segunda. Tá certo, então.